Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lubecast. Como vocês sabem, esse é o podcast da Lubex, o distribuidor autorizado para os produtos móvel no estado de Goiás e também no Distrito Federal. Eu estou aqui hoje mais uma vez, o Wallace Martins. Eu, Márcio Ribeiro, levando informações ao público selecto de lubrificantes e automobilísticos também, falando sobre temas interessantes de lubrificação de automóveis, trazendo também pessoas interessantes para esse meio. E hoje não é diferente, né, Márcio? Então, de forma nós alguma. já recebemos aqui tanto alguns pilotos da marca móvel também, Antonella clientes Bassani. importantes. Daniel Kellerman esteve conosco. E hoje não é diferente, nós trouxemos aqui também uma novidade, vai ter Stock Car esse final de semana, né? E vocês vão poder acompanhar agora de perto conosco esse bate-papo interessante com quem, Márcio? E tão somente por isso, pessoas ilustres aqui, Dudu Barrichello. Seja muito bem-vindo, Dudu. Obrigado, muito obrigado. É um prazer poder estar aqui, é um prazer poder representar a marca móvel. Saber que vocês são parceiros deles me deixa muito feliz. Cara, seja bem-vindo, fica à vontade. E junto com ele também está o nosso amigo Maurício, que é o chefe da equipe Full Time, que vai participar com a gente desse bate-papo. É um bate-papo bem descontraído, a gente tenta trazer aqui o máximo de conhecimento e também, claro, as novidades do mundo do automobilismo. Maurício, seja bem-vindo. Muito legal, um prazer enorme estar aqui com vocês e vim para a resenha, né? A resenha de automobilismo com lubrificante, vamos ver o que a gente tira dessa mistura. Mas vai ser um bate-papo legal, sim, principalmente focado no Dudu, que está estreando com a gente oficialmente esse ano na Stock Car, representando a marca móvel de forma única e já com vitória muito cedo, então nós temos bastante assunto aqui para falar. Perfeito, então. Então, já vamos começar o bate-papo, então. Dudu, Fórmula 3, é isso? Tô certo? É de onde você veio? Na verdade, a minha carreira começou em 2018, fiz Fórmula 4 americana, depois eu fiz 2 anos de USF 2000 nos Estados Unidos, fiz mais 2 anos de Fórmula 3 regional na Europa e esse ano eu me encontro na Stock Car. Se pudesse a gente fazer uma relação ali, qual a diferença do que você viveu e hoje Stock Car? Na verdade, as pistas, né, porque a Stock Car corre no Brasil e na Argentina também esse ano e lá na Fórmula 3 corria no mundo inteiro, então eram as mesmas pistas de Fórmula 1 e lá é um carro de Fórmula, né? Um carro de Fórmula ele tem muita aerodinâmica, é um carro mais leve, faz muito mais curva, talvez ande um pouco menos de reta e aqui a Stock Car é diferente, é um carro mesmo fechado, né? O nosso Corolla, então é um carro mesmo mais parecido com um carro de rua do que um Fórmula. Faz as curvas um pouco mais lento, mas anda forte de reta. Isso é interessante, né? Porque o público todo às vezes pensa em carro, né, de competição. O Maurício está aqui para falar para a gente em carros mexidos, carros ali que não tem acesso nenhum ao público em geral. Mas então você mesmo falou, o Corolla quase um carro, o mesmo carro que está na rua. Maurício, alguma diferença do carro de rua e quais são essas diferenças? Então, o que o Dudu se refere ao carro quase da rua é que a gente tem a lata hoje no carro. Então, se você pegar um monobloco, que é da onde nasce um Corolla de rua, nós usamos a estrutura do monobloco, porém, na verdade, tratando-se de Stock Car, o que tem do carro de rua é isso, e mais alguns detalhes que se assemelha muito quando você olha visualmente. Tecnicamente, mecanicamente, por baixo da lata da carroceria, aí é um carro de Stock Car, e que inclusive vem de muitos anos esse modelo utilizado antes mesmo da entrada da Toyota na categoria. Quando a Toyota entrou com o seu motor e com a sua carroceria, que é o que chama de nova geração, a partir de 2020, que tem a ver junto com a entrada da Toyota. E aí os carros se tornaram muito mais similares aos de rua. Até 2019, se olhava para um carro de Stock Car, ele não lembrava muito o que era o Cruze. Ele só tinha Cruze no grid, só que era um protótipo. Abria a asa, a porta era meio asa de gaivota, era um protótipo. Hoje é um Corolla 4 portas, funcionam as 4 portas, você olha o carro e você olha o Corolla na rua, o carro é muito similar porque vem da origem do monobloco, a mesma lataria. Ah, legal. Eu acho que até isso aproxima um pouco o público, né? Por mais que lá dentro a gente vê que é tudo bem diferente, tive a oportunidade de fazer uma volta rápida no ano passado e lá dentro é outro mundo, né? Não tem nada a ver com o carro das pistas aqui, né, da cidade. Mas, e querendo ou não, isso aproxima também o público, né? Porque ele vê ali e fala, cara, o Corolla, às vezes o cara tem um e fala, é igual o que eu tenho, mas lá dentro muda bastante, né? Muito diferente, né? É um câmbio de corrida, é um freio de corrida, é um motor V8 hoje de corrida. Então, a gente tem a carroceria do Corolla, do cara que tem um Corolla seu de rua,
que aí a aerodinâmica é muito parecida, falamos em termos de arrasto, que o Dudu se referiu, por exemplo, ao comparativo de um Fórmula, que ele vem do Fórmula, então Sim. a pressão aerodinâmica a gente praticamente não tem na Stock Car ou muito baixa. Nós temos um elemento que é uma asa traseira e o assoalho do carro, que gera o que a gente chama de downforce, pressão aerodinâmica. Certo. Mas o carro, se parecendo com o carro de rua, você perde muito de pressão aerodinâmica, que foi o que ele citou aqui na introdução dele. De restante, mecanicamente, desportivamente, por uma série de fatores, inclusive controle de custos, a Stock Car tem muito as mesmas coisas por baixo da carroceria. Entendi. O mesmo câmbio, o mesmo freio, o mesmo amortecedor, as mesmas molas, mas tudo de competição. Por isso que a gente ainda tem muita performance na pista. Claro. Se você pegar o Corolla seu de rua e ir para a pista, você não vai chegar nem perto do tempo Tá que a certo. gente faz lá. Não só pela potência do motor, mas por todos esses outros componentes que fazem parte. E, Wallace, quando a gente vê aqui do lado de fora, a gente sente como público, né? Nossa, mas que legal que é correr. Mas eu acho que você tem uma perguntinha aí pro Dudu, né? Que é muito mais além da corrida, vai ao psicológico também, não é isso? Com certeza, porque a gente sabe que a preparação, além de entender, eu acredito que vocês fazem muito simulador também, né? Como que é essa preparação, a parte psicológica, a parte física, por fora também, por trás do que a gente vê nas corridas ali, como que você se prepara hoje para uma corrida, Dudu? Então, nós temos um acompanhamento não só físico, mas mental também. Eu acho que hoje em dia é muito importante você poder ter uma pessoa Claro. que você confie, que seja de confiança, para você poder evoluir o seu lado mental. Acho que isso é muito importante. E o lado físico também é muito importante. Aqui em Goiânia está muito quente, então é um lugar onde os mais bem preparados devem performar mais, Exato. principalmente no final da prova, que isso faz uma grandíssima diferença, e isso pode custar né, uma vitória, um pódio, algum resultado expressivo. Então, acho que é muito importante, cada piloto faz do seu jeito, não existe um padrão, mas é isso, cada piloto tem seu jeito para poder melhorar na pista. E até a gente falando dessa parte do calor, né? Hoje a Goiânia, por exemplo, está com previsão de 34 graus, né? E a gente sabe que na pista esse calor ele aumenta ainda mais, né? O motor. Vocês têm um sistema lá de, ou seja, vamos dizer assim, um ar-condicionado dentro do carro? Como que vocês controlam isso? Então, na verdade, o nosso carro ele chega a aproximadamente 60 graus. Uau. A gente tem um termômetro dentro do carro, fica muito, muito quente dentro, e a gente tem um sistema de ar-condicionado mesmo. Ele é basicamente uma caixinha, Legal. Um ventilador que recebe ar de fora, faz lá o trabalho dele, e a gente tem um tubo que conecta no capacete. Então, e refrigera então? Então, assim, enquanto você tá com ele ligado, você acha que tá tudo certo, mas aí quando você desliga ele, que você lembra que ele tava ligado, entendeu? Então é complicado. É que tá quente igual, só que Tá quando quente você igual. desliga você percebe que tá fervendo a cabeça. Então ele é um trocador de calor, mas que funciona muito. Só lembrando que 34 ainda está fresco, né? Em se tratando de Goiânia, né? As temperaturas ainda Sim. vão subir. Então você que tá aí, tá no trânsito de Goiânia, tá reclamando do calor, presta atenção. 34 graus não é nada, viu? A gente tá falando aqui de 60 o graus. cara fica lá com o ar dele a 18, 20, Ligado. o carro é 60 graus, 65. É uma sauna E ambulante. quando vocês falam em ligar e desligar, isso acontece no decorrer da corrida. Então, além de pilotar e se preocupar onde eu vou frear, eu também preciso ter esses controles também dentro do veículo, Sim, né? sim, nós temos 2 botõezinhos, então você regula a força da ventilação e a temperatura. Legal. Então isso teoricamente ajuda bastante. Sim. Não adianta você começar, são 4 níveis, não adianta começar no 4, porque depois você acostuma, então quando você acostuma você precisa ligar mais um. Mas é isso, ajuda bastante, fazer sauna ajuda bastante, porque você acha que eu tô brincando, mas é um sentimento muito similar. Então a gente faz bastante acompanhamento com a sauna para estar mais bem preparado. Legal, cara. Entre esses componentes, né, fora do ar, o piloto precisa estar principalmente raciocinando não só na sua técnica, né, de direção e etc, de tomada de decisões, como o uso do botão de ultrapassagem, etc. Mas parece pouco, mas eles têm ainda 2 ferramentas: as barras estabilizadoras, dianteira e traseira, Legal. e a regulagem de freio, que durante a prova muda. Então você pode endurecer e amolecer tanto a barra estabilizadora dianteira quanto a barra estabilizadora traseira, e o Dudu vai poder dizer um pouco mais ou complementar a minha fala, e a regulagem de freio entre os eixos. Que você, para o público entender, né, você passa freio para o eixo dianteiro ou traseiro, depende da sua necessidade, e você também endurece. O que a barra estabilizadora faz? Como se o carro fosse adernar lateralmente. Quando você entra numa curva, fazer uma esquina,
O carro dobra para cá. Legal. Então ele fica um pouquinho mais rígido para adernar, dobrar um pouquinho menos. E eles têm esse controle lá de dentro no eixo dianteiro versus o eixo traseiro. E aí você busca o equilíbrio durante a prova. A gente tem o mundo ideal, Claro. pelos desgastes do pneu, mas às vezes acaba que sai da rota. Não é sempre que é dentro da previsão, porque tem muitos fatores externos, como a gente chama, Entendi. que acontece. Sei lá, você saiu muito de frente, escorregou muito de frente, não tem mais muito conserto, depois o carro passa a ficar com aquela tendência pelo que já fez no pneu. Então só a barra não vai consertar. E aí é muito do feeling e das decisões que eles têm que tomar lá. Então essa é a parte romântica, né? Eu que sou da geração X, né? Tem muita gente aí, a geração Y, não sei o quê, mas quando a gente via Ayrton Senna, outros grandes pilotos, a gente percebia que o pessoal pensava realmente. E é isso que a gente vê hoje, então, na Stock Car, como você está falando aí. Que muita gente imagina, fala assim, não, o carro vai ser todo controlado digitalmente. Não, o operador, o piloto faz muita diferença. A gente precisa fazer bastante coisa dentro do carro, especialmente porque não tem um certo e errado. Cada piloto tem a sua preferência ali da tocada do carro, Sim. etc. Então, a barra realmente é um negócio que você está procurando constantemente, não só entre voltas, mas entre curvas, entre uma curva e outra. A gente endurece e amolece bastante durante a corrida inteira, mas aí depende de muitas variáveis também, depende da condição do seu pneu, depende de quantas voltas já foram na corrida, a temperatura que está. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, que é muito quente, vai ser um lugar onde a gente vai mexer bastante. E o freio também, ele acaba sendo uma ajuda até maior, mas mais, né, só nas partes das freadas, mas querendo ou não, a freada ela acaba determinando a sua curva inteira, porque se você chega vendido na sua freada, você não consegue fazer a curva direito. Então, são coisas aí que a gente consegue ajudar bastante a nós mesmos. Legal. E Dudu, a marca Mobil, né, agora na Stock Car, você corre patrocinado pela Mobil, o que representa a marca para você? Você já tinha um conhecimento de Mobil, e como é que era esse conhecimento de Mobil na sua vida? Na verdade, o meu pai e a Full Time sempre tiveram essa conexão com a Mobil já faz muito tempo. Eu era uma criancinha, então na verdade eu não me lembro quando que foi essa virada de chave, mas sempre acompanhei, sempre estive por perto, então foi uma marca que, querendo ou não, eu estava relacionado também, porque sempre vesti a marca né, como se fosse minha, e esse ano, graças a Deus, eu posso dizer que é a minha patrocinadora. É um dos patrocinadores em que realmente fez a virada de chave para que eu pudesse correr esse ano na Stock Car. Se eu estou aqui, eles têm uma grande causa nisso, fora o nosso uso dele, né? Nos nossos câmbios da Stock Car nesse ano, nos carros de rua, nos nossos carros de rua pessoais também. Legal. Então eles significam muito para nós. A marca está bem presente, então, obviamente na família, né? Mas também ali no cotidiano, né? Sim, de sim. vocês. Legal, Sempre cara. esteve. E se a marca está presente, a gente tem um slogan aqui, né? E tem que participar também. Se tem movimento, Tem Mobil. tem Mobil. Isso aí. Né? A gente nem treinou aqui, mas já tá o quê? De vez em quando a gente vai pedir aqui. Você quer complementar alguma coisa? Eu Maurício? acho que assim, né? Mobil, como o Dudu falou, a gente já está na 8ª temporada de parceria Legal, cara. com a equipe. Então, tem um tempo. Já podemos dizer que é médio e longo prazo, né? Tudo Sim. que passa de 5 anos, você já pode falar em longo prazo, né? De fato. Hoje, você tem um imediatismo que sempre existiu, curto prazo, 1, 2 anos, até 3, Aham. 5 já vira médio, para cima de 5, 10, com certeza é longo prazo. E essa ideia, por incrível que pareça, Dudu está aqui hoje, é claro que, sem dúvida, o sonho dele era ter trilhado Fórmula 1 e a nossa torcida foi para isso o tempo inteiro. Só que Fórmula 1 é um funil hoje absurdo, Sim. que muito diferente da época do pai dele, que chegou muito mais em função do talento, ou da época que você citou Ayrton e outros, Nelson, Emerson, sempre precisou do dinheiro, porque sempre precisa pagar a conta, Claro. alguém paga a conta do automobilismo, Sim. então sempre precisa, mas o talento ainda tinha uma representatividade, um peso grande. Hoje, infelizmente, tem poucas vagas na Fórmula 1 só para o talento, pouquíssimas. Entendi. Né? Antigamente você tinha 10% do grid, ou no máximo 20% que eram só pagantes. Hoje você tem uma inversão disso. Você tem 20% do grid para únicos talentos. E o restante é tudo pagante. Essa é a minha avaliação. Entendi. Então é uma pena isso, mas a conexão dessa história toda começou lá atrás, na primeira reunião com o Mobil, de dizer, olha, fora essa história toda, se a carreira do Dudu não chegar ao rumo de Fórmula 1 por vários fatores, e hoje a gente dizia isso em 2016, ele nem corria de carro ainda,
Olha como é louco. Planejamento. O planejamento com a Mobil foi exatamente assim. Mas ele vai correr de carro, ele está no kart, ele vai tentar a Fórmula 1, mas a gente sabe a dificuldade e se ele voltar nós vamos poder contar. Eu acho que uma coisa que foi muito bacana é do slogan de pai para filho. Legal. Né? Porque a decisão de um lubrificante que você usa no seu carro vem muito dos pais. Sim. Né? O posto de gasolina que você abastece Total. vem muito dos pais, que é aquela relação de confiança. Exato. E você não tem a experiência. Não Quem tem essa experiência é seu pai normalmente. Seu herói. Não tem como. Né? Então eu acho que isso foi o grande barato que eu posso dizer como gestor do time, de estarmos realizando realmente sonhos de muitos em 2023. Mas que foi fomentado, foi colocado a ideia, pelo menos o input inicial, em 2016 junto com a Mobil. Ela comprou isso, nós não tivemos só Mobil e não temos só Mobil para viabilizar esse projeto inteiro. Claro. Ao longo do tempo tivemos vários parceiros e já agora também há 4 temporadas que temos a Ali junto e que são os Importante patrocinadores principais Sim. nos 2 carros. Né? Sim. Então quando você olha lá, a gente voltou para um patamar de equipe Olha que legal. e uma equipe única de pai e filho, que tem muita relação de confiança, né? Fora toda, claro, a experiência do que o Rubens está passando para o Dudu, isso encurta muito, tanto que para nós não foi uma surpresa, por entender como ele se adaptou rápido. Ele fez já quantos cursos de convidado em 2021? Não. Em 21? Em 21, duas. Duas, e o ano passado o seu pai em 22, a primeira que era de dupla, né? De convidados. Legal. Eu lembro. Ele fez como convidado 2 e a gente já sabia que a adaptação dele tinha sido muito boa com o carro e tudo. No final era aquela torcida, vai Dudu, decola na Fórmula 3 para fazer Fórmula 2 e Fórmula 1, mas ao mesmo tempo falando, puta, se vier para cá vai ser uma emplacada que a gente sabia, tínhamos os dados, tínhamos a análise. Legal. E Então estamos era algo que bem, vocês estamos felizes. já vinham monitorando nesse período, Já, né? já. Então pra gente aqui ver, um projeto que, sei lá, aconteceu do nada, assim, vamos trazer, alguém teve uma ideia, mas é um projeto que você trouxe pra gente que está sendo trabalhado desde 2016, olha isso. Você nem correr de carro, você corria antes. Né? E o Wallace, aí vai uma curiosidade minha. Porque a gente já teve aqui, né, Antonella Bassani. Você falou o slogan que vai Dudu, vai Dudu. A Antonella citou isso daqui, né? Você tem um fã-clube bem grande, né? Que se possa dizer. E se quiser mandar um abraço lá para Antonella, aqui, ó, Antonella, tudo bem? Estamos aqui, torcendo ainda por você, né? Obrigado. Ela veio do kart, né? Ela já participou de kart. Como é que foi sua passagem pelo kart? Bom, obrigado, Antonella. A gente é super amigo, super próximo e graças a Deus esse ano a gente tá junto com a Mob, então a gente acaba se encontrando em todos os eventos. Ela tá mandando super bem. E, cara, eu comecei no kart em 2013, corri no Brasil, Interlagos, na Granja Viana, e depois em 2016 eu fui para os Estados Unidos, fui morar lá. E então a minha carreira foi boa lá, vencemos alguns campeonatos e na verdade a minha carreira no kart ela nunca parou. Esse ano passado agora eu fui para o Mundial de Kart e esses tempos agora você só consegue ir para esse Mundial de Kart se você for campeão do teu país. Legal. E no ano passado, em 2022, eu fui. Então o Mundial de Kart foi em Portugal e nós fomos 5º, então foi super bom. Sim, eu nunca vou parar de andar de kart, é um negócio muito bom, entre a pausa de corrida, não só o simulador, mas o kart ajuda muito também fisicamente. Então, a Antonella também não, vira e mexe a gente treina junto na Granja Viana. Pode-se dizer então que o kart é e sempre será uma boa escola. Sim, sempre será. É pra vida, né? Legal. Bom, agora, na verdade, a gente já fez uma introdução aqui e eu quero já ir bem de fato aqui, saber um pouco como que foi a sua corrida em Cascavel, né? A gente sabe que você trouxe uma vitória lá, mas que não foram só flores, né? Que um mês antes você sofreu um acidente, a gente acompanhou pela televisão. Como que foi essa transição de passar por esse acidente e falar, cara, nossa, será que é isso mesmo? Porque a gente ficou preocupado daqui lá, graças a Deus deu tudo certo, mas pela televisão a gente fica, meu Deus, eu imagino o Rubinho também, como que ele ficou, mas como que foi essa transição do acidente a você chegar a vencer uma corrida da principal categoria do automobilismo brasileiro? Então, a gente teve esse acidente em Tarumã, no primeiro ou segundo treino, né, mas primeiro treino, onde o acelerador ficou travado, então eu virei passageiro do carro, teve aquela batida forte e tudo, mas eu próprio saí do carro, tava tudo certo. Eu fiquei dolorido, lógico, mas tava tudo certo. Você demorou um pouco para sair do carro, né? O que gerou o... Mas é porque eu tava de lado, eu tinha que desligar tudo, e eu também entrei no rádio e falar pro meu pai que eu tava bem.
mas o carro super seguro, tava tudo certo. Eu tava pronto para andar no próximo treino já, mas depois que eu saí do carro e olhei para ele, eu já pensei que o fim de semana já tinha acabado. Mas aquele fim de semana acabou sendo bom, eu tive experiências novas, ver de fora também, acabo aprendendo muito, e vi meu pai vencer a primeira do ano, então foi muito bom, mas ao mesmo tempo uma batida é sempre ruim, né? Não só para mim, como para a equipe inteira, a gente ganha e perde como equipe, então para a equipe foi muito difícil, os mecânicos tiveram, né, a gente teve que trocar o chassi inteiro para a próxima etapa, então foi um negócio complicado, e alguns dias depois eu tive que fazer uma cirurgia de pedra no rim, então eu fiquei internado uma semana e saí 3 dias do hospital. Eu saí do hospital 3 dias antes de ir para Cascavel. Então a gente não sabia se ia dar tempo de eu correr. O meu carro ficou pronto super em cima. Os mecânicos fizeram um trabalho excepcional, sabe, o dia inteiro trabalhando no carro para poder pegar aquele tal carro novo. Então foi muito bom poder chegar em Cascavel e correr, sabe? Eu já estava muito feliz de poder estar correndo, a gente não sabia se ia dar certo, tinha muitas coisas ali que eram diferentes, tinha tudo para dar errado, na verdade, parte física, parte mental. Exato, então era um carro, o carro que eu corri era o carro, um dos carros que foi usado quando meu pai foi campeão em 2014, legal. Então a gente desconhecia o carro, né, tão bem quanto a gente conhecia o outro, e eu também estava super mal fisicamente, eu tinha acabado de sair do hospital, então meu peso estava variado, né? O meu mental também não estava dos melhores, então realmente era um fim de semana que tinha tudo para dar errado. E a equipe fez uma estratégia fenomenal e o carro estava super bom, a gente mudou muita coisa para a corrida no carro e, cara, o carro estava bom, acho que fez um trabalho decente também. E a gente conseguiu trazer essa vitória, que foi muito importante, acho que não só para mim, para a equipe inteira, para minha família inteira que passou todo esse tempo no hospital comigo, para os mecânicos que fizeram um trabalho excepcional, para o Maurício, né, o Maurício inteiro, porque ele fez de tudo. E acho que foi tudo, combinou e a gente conseguiu trazer essa vitória para casa. E a superação sempre, né? Vai total sinergia com a marca. Que a marca Mobil, o sinônimo dela é superação. Em todas as vezes em que a gente tem um desafio dentro da mecânica automobilística, a gente tem agora uma geração nova de lubrificantes, não é isso, Wallace? Sim, a marca Mobil, ela traz para nós sempre novidades, né? Então, tudo que tem de novidade no universo dos lubrificantes, motores novos, né? A marca, ela é pioneira nisso, né? Então, por exemplo, agora nós, como eu já vi você diversas vezes utilizando o boné dos óleos híbridos, né? Que é o que a marca lançou agora por último, é a primeira marca a lançar uma linha completa de produtos híbridos, tanto o nosso 5W30 quanto o 0W20 para atender esses veículos. E lembrando que até 2029, Márcio, tem a estimativa é que 95% da frota de veículos seja veículos híbridos. Então é uma informação muito importante, né? É sempre evolução tecnológica, né, da parte mecânica, motores principalmente, né? Só que isso traz grandes desafios para os lubrificantes. Ou seja, quando você tinha um carro ali que o tempo todo estava funcionando, agora você tem ali momentos muito grandes, eu posso dizer aqui de start-stop da parte de combustão. E isso traz desafios para o motor e para o lubrificante para conservação. E a Mobil sempre pioneira nesses casos. Bom, mas o assunto aqui é Stock Car. Quais são as ambições dentro da Stock Car? O Maurício já falou um pouquinho aqui, né? E dentro desse ciclo automotivo, como é que você se planeja? Como é que você se vê no futuro, Dudu? Na verdade, antes de qualquer coisa, eu sou muito grato pela oportunidade que eu estou tendo esse ano de correr de Stock Car. Foi super em cima que a gente conseguiu fechar o contrato, então foi um negócio... porque o plano existia há tempo, né? Mas pra viabilizar o plano, né? Então, não é fácil, o papel aceita tudo, mas para viabilizar foi em cima, foi perto. Então, foi muito em cima, o pessoal trabalhou muito, o Maurício trabalhou muito, confiou muito. E acho que automobilismo é isso, é um risco, né? A gente compra riscos e na verdade quem comprar o melhor risco leva no automobilismo. É sempre assim, você nunca vai ter um carro que é perfeito. Ou ele é bom de uma coisa ou de outra, você tem que ver o que ele é melhor, em que pista, em que temperatura. Então esse é o meu momento agora, estou correndo de Stock Car, eu sinto muito orgulho de poder representar as marcas que eu represento, a equipe que eu represento também.
e poder estar evoluindo bastante. O meu objetivo esse ano era evoluir, nunca achei que fosse ganhar uma corrida logo no primeiro ano, então já ter feito isso foi muito bom. Tenho muita vontade de continuar na Stock Car, é um ambiente que eu gosto muito, as pistas eu gosto muito, também estou perto da minha família sempre, voltei a morar no Brasil, fazia tempo que eu não fazia isso, mas é isso, eu quero continuar na Stock Car, continuar um tempo aí, quem sabe virar alguém, né, dentro da Stock Car, conseguir títulos, vitórias, enfim, eu sou um piloto, então eu tô aqui para ganhar sempre, mas é isso, quero continuar, ter parceiros grandes e ir para frente. O nome já é de peso, né? Com certeza. E Maurício, quais são as expectativas, A Maurício? expectativa com o Dudu é de médio e longo prazo, né? A gente sabe que a estatística ela é muito dura com a Stock Car. A Stock Car, talvez, para quem não conhece, público em geral, não porque a gente trabalha com ela, nós somos uma das equipes que participamos desse campeonato, mas eu acredito ela ser a categoria ou estar entre as 3 categorias mais competitivas do universo de carros de turismo. Uau. E nem vamos comparar com a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 não tem nada de competitividade hoje. Sim. Tem a equipe X, a equipe Y, o no melhor momento que está carro. hoje Red Bull, que Sim. por acaso tem a marca Mob também, né? Então está lá despachado na frente, sobrando, não tem competitividade nenhuma. Exato. Mas a Stock Car não. E esse é um fator importante do piloto aprender cada vez mais, o quanto ela é competitiva, Certo. o quanto a gente está em alta e está embaixo muito rápido por pequenos detalhes, a gente pode ganhar a corrida, ser uma equipe muito forte no final de semana e chegarmos no outro e não estarmos segurando entre os 10 primeiros e quem sabe entre os 20, Entendi. porque ela é muito dura. A gente costuma ter uma média dos 20 primeiros carros estar entre 3 e 4 décimos. Então, quando você tem 20 carros entre 3 e 4 décimos na média histórica da categoria, você vê aí o tamanho da dificuldade dela. Sim, Né? Então, é difícil. de fato. Eu costumo dizer para todos os pilotos que chegam para o automobilismo, e falo muito isso para o time inteiro, automobilismo você é preparado para ser um perdedor. Você vai dizer, não, mas nós estamos lá para ganhar. Mais derrotas do que Nós estamos lá para ganhar, claro. Aham. Nós estamos lá para ser vencedores. Mas você se prepara ao longo da carreira para perder muito mais do que você ganha. Claro. Os bons, e com muito talento, e com tudo acontecendo, o entorno, eles ganham 10% Olha do que isso. disputam. Os bons. Os bons. Olha como Os olha como é ingrato, os né? extraterrestres, né? Assim, os fora da média, da curva, podem ganhar 20%, 30%. Ok? Certo. Vamos parar a falar de Ayrton Senna, que tem um percentual absurdo. Sim. O cara disputou 161 GPs de Fórmula 1, ganhou 41. Uau. Ele ganhou 25%. Ayrton Senna. 25% das coisas que disputou. Provavelmente no momento que ele estava, se ele continuasse disputando, ia cair um pouco. Sim. Como aconteceu com o Hamilton, está acontecendo. 300 GP, ele tinha 100 vitórias, um terço, 33% aproximadamente. De fato. E agora está caindo esse número. Superar a si mesmo é sempre um uma tarefa desafio, difícil. Exato, não é fácil. Então, automobilismo, eu estou dando aqui dados para o pessoal que vai depois acompanhar e entender, que é assim, uma tarefa constante do que você falou de superação. Porque a gente tem que se superar sempre. Porque um só ganha, porque a gente ganha quando vai bem 10%, você já é bom. Legal. Não é que 10% é a média. 10% já são os bons. Já são os bons. São os campeões. Olha isso. Os caras que ganham 10% do que disputam. As equipes que ganham 10% das corridas. Então é duro você ir lá para um ano e falar, cara, nós vamos disputar 24 corridas e se nós ganharmos 2,5, 3, entre 2 e 3 corridas nós somos bons, né? Como equipe a gente tem 24 largadas hoje na Stock Car Dudu, até esse ano não participou de 2 de Tarumã, vai participar de 22 largadas. Se ele vencer 2 provas, ele já vai estar credenciado entre os bons da categoria. Entende o que quer dizer? Sim. Ele já venceu uma. Ele já está acima da média. É muito isso louco estreando isso. na competição. É muito louco Claro. isso. Então é um dado que eu acho que quando você me pergunta, Cara, é interessante você eu trazer quero esse que a dado. gente tenha essa evolução juntos, essa compreensão Legal. da dificuldade juntos. Porque infelizmente nós vamos ter momentos muito mais duros, de muito mais estresse do que de comemorações. Entendi. Mas se nós já estivermos preparados para isso, nós vamos vencer os estresses mais rápido. Entendi. E darmos a volta por cima com uma velocidade acima da média. E é Que como é o o que Dudu, interessa. como o Dudu tinha falado, né? Essa preparação psicológica, esse item é muito importante, né? Você já saber o que não o que vai acontecer, mas o que pode acontecer,
te prepara psicologicamente para isso, né? Exato. Entrar para entregar o melhor sempre, né? Eu acho que é o pensamento de todo mundo ali, de todos que estão largando, mas entender que esse dado, por exemplo, que você trouxe, eu acho que a maioria das pessoas não sabem, né? Então assim, poxa, eu tô 10, 20%, é o meu número de vitórias ou de conquistas, de pódio, isso é um número baixo, mas quando se trata de uma competição tão competitiva como a Stock Car, e a gente vê que de fato cara, isso eu vou fazer uma pergunta para vocês de sopetão aqui. Vai Já lá. Agora eu bate volta, né? Quem são os grandes nomes da Stock Car que vem na sua cabeça por carreira? Quem são os que vêm aqui hoje que estão no grid de 2023? Não é porque tá aqui, mas só vem um nome aqui de bate-pronto, né? Rubens Barrichello. Tá bom. Felipe Massa. Anos de Fórmula 1. Expressividade. Ricardo Zonta. Chegou na Fórmula 1. Sim. Tony Kanaan. Mais de 25 anos de Indy. Nelson Piquet. Nelson Piquet. Outro cara de Fórmula 1. Outro de Fórmula 1. Parei aí e devo estar sendo injusto com alguém. Deixa eu lembrar aqui. Mas você trouxe os falei principais. 5 caras, Aham. 5 nomes de categorias top do mundo. Que hoje estão na Stock Car, estão no certo. grid atual. Olha como é engraçado e é duro. Se você olhar o percentual desses caras, provavelmente o único cara que está próximo dos 10% das corridas disputadas com vitórias é o Rubens. No Rubinho. O Rubens agora, eu não atualizo esse dado, eu não tenho ele na minha cabeça, mas ele tem 20 vitórias, provavelmente 220, 230 corridas disputadas de Stock Car. Olha isso. Tá ali, próximo dos 10%. Os 10%. O número que quer você dizer? falou, sim. Entendi. Vou te dar um outro dado, acho que, vou pensar aqui rapidamente. Ricardo Zonta deve estar próximo dessas vitórias, mas estava na Stock Car uns 5 ou 6 anos antes que o Rubens. Antes do Rubens. Então já tinha 60 corridas a mais, ou seja, já cai o percentual de aproveitamento. Nelsinho Cara, que Piquet, interessante. o cara tá lá já há 6 temporadas, que vai ter aí aproximadamente 100 e tantas corridas, ganhou 3. Olha isso. 2%. É muito pouco. Que é bom. Que é bom. É muito pouco que é a bom. olho nu, né? Que é bom. Eu não estou desprezando. Sim, eu não sim. estou menosprezando. Estou elegendo a dificuldade. Pela Ao contrário, que é bom. competitividade. Felipe Massa. Subiu no pódio agora em Agora, Interlagos né? na 5ª etapa Foi. no 3º ano. Tony, que está com a gente na equipe, ainda não subiu. Está no 3º ano, ainda não subiu. Ele também pra faz parte da equipe full faz time. parte Então, para vocês dimensionarem Olha isso. o tamanho da dificuldade. Não é um papo de vendedor. De é um fato. papo da realidade. Então, a única faculdade que eu comecei a cursar foi psicologia. Não Aham. por acaso. Não terminei. Mas eu tenho vontade de terminar, até para poder fazer talvez mais esse trabalho realmente. Essa correlação, né? E mesmo, já a gente vai parar com a equipe, vai mudar o foco e tudo. Mas esse foco mental e a facilidade que um menino desse com 21, 22 anos vai ter, 20 anos, assim, eles aprendem muito rápido. É. Então, assim, você perguntar para mim, quero médio ou longo prazo e acho que ele tem tudo para ser um dos grandes nomes da Stock Car na próxima década, nas próximas 2 décadas. Legal. Porque fatalmente a chance disso acontecer é muito grande. Sim. Agora, precisa ter o conhecimento, a humildade e respeitar a dificuldade. Né? Isso é o que eu vejo como gestor de um time, um cara que já trabalhou com N pilotos de Claro. vários níveis, desde o Rubens, como talvez não, com certeza é o cara mais completo em todos os pré-requisitos, Legal. mas trabalhei com muita gente boa. Então você vê isso claramente que precisamos sempre estar lembrando da dificuldade, não para ficar olhando o copo meio vazio, e sim para olhar sempre o copo meio cheio. Quando a gente olha as dificuldades, a gente tende a valorizar mais as conquistas. Legal, cara. E- Interessantíssimo o que você trouxe aqui. Eu acho Porque que- a gente vê só É. né, as flores, né? Ele está aqui olhando, mas ele já sabe desses papos que a gente tem várias vezes, né, Dudu? sim, Mas mas- é sempre algo a mais. Eu devo ter trazido aqui alguns dados a mais para ele, mas é sempre assim. Né? Mas na verdade a gente, acho que é por isso que é tão importante você ter um time, e não só pelo time, eu incluo os patrocinadores, os mecânicos, as famílias, tudo. Acho que é tão importante você poder ter um time que tenha química, que seja família. Você não pode ser patrocinador que você não confia devidamente. De fato. Não adianta você ter um patrocinador. Eu acho que esse ano a gente tem uma vitória, a gente pode contar com um ano de sucesso. Sim. Então eu acho que poder ter a Mobil, a Ali também junto e todos os outros patrocinadores, eles fazem parte dessa vitória. Eu acho que a gente tem uma relação muito boa da equipe, porque é uma coisa que vem de muito lá de trás. 2016 a gente está falando, eu andava de kart ainda, então é diferente. O Maurício sempre frequentou a nossa casa, né? O Maurício, na verdade, ele me deu, eu saindo do kart, ele me deu o meu primeiro teste de carro de corrida na minha vida. Primeira vez que eu fui no autódromo Ele é andar- o culpado, então. Ele é culpado.
Ele é culpado. E foi num estoque que era estoque light da época. Intencional. Eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu andei, então é engraçado a gente ver que tudo funciona, não é só sentar e acelerar, tem muita coisa por trás que muda muita coisa, sabe? Então eu acho isso é muito, muito importante. Além de todos os controles, né, dentro do carro, tem toda essa parte externa, né, que precisa ser trabalhada, como você falou, humildade, né? E Dudu, falando em Stock Car Móvel Goiânia, como é a pista para você? Então, na verdade, esse ano foi a primeira vez que eu andei na pista, a primeira etapa do campeonato foi nela. O meu pai é o maior vencedor aqui, ele é o rei da pista. Unânime. Se chama. Quando se fala Stock Car Goiânia, Rubinho é o primeiro nome que vem. Né? Exatamente. E só, não cortando você, mas já cortando então, um agradecimento, né, ao Estado de Goiás, à Prefeitura de Goiás, que vem fazendo um excelente trabalho, né, de engenharia civil, de conservação no autódromo aqui. Maurício já conhece esse autódromo há muitos anos aqui. Você pode dizer que está excelente os trabalhos que estão sendo feitos aqui. Muito correto? bom. Goiânia está perfeito. Isso, nós cortamos você, desculpe, Pirma, continue. Né, mas é uma pista, e não só uma pista, acho que é uma cidade que a gente sempre se deu muito bem. E quando eu falo a gente, não só eu e meu pai, Maurício também sempre esteve junto. Acho que como equipe, a gente sempre gostou muito. Maurício é o maior vencedor que existe aqui em Goiânia, né, como equipe, não só na Stock Car, como muitas outras categorias. Ano passado teve a Fórmula 4, eles também foram campeões, então é uma pista sensacional, eu gostei muito, chego aqui pela segunda vez só, então não é que eu conheço tanto. Assim, vai ter a novidade, né, que você sai do misto pro externo. Exato, então essa vez é diferente, no início do ano nós fizemos a pista inteira e dessa vez nós fazemos a curva 1 e a última curva. Então é o traçado externo oval que a gente chama, então é diferente, também nunca andei no traçado assim, vai ser coisa nova, mas é isso, a gente tem que adaptar o mais rápido possível e ir para frente. Então vamos para a firula? Goiânia, Goiás, já comeu piqui? Já passou piqui para ele? Eu já comi, mas ele não. Eu acho que ele não foi ainda comer piqui. Ele vai bastante. O que acontece? O Rubens há anos, e sempre foi assim, ele fica muito no motorhome, dentro da pista. Então ele fica lá no trailer dele, no motorhome dele, a casa dele é a pista. Depois que ele entra dentro da pista, dificilmente você tira ele de lá, só depois da bandeirada. Isso é uma filosofia que ele tem e que passei a entender e respeitar muito com a convivência com os anos, o quanto isso é importante, faz sentido para ele. Então o máximo que ele sai é um lugarzinho pequeno, rápido, pontual e volta, mas pouquíssimas vezes nós somos de comer fora do circuito, digamos assim, de irmos a restaurantes. No passado não tinha isso, né? Então, como eu frequento Goiânia desde os anos 90, venho com muita frequência, já comi tudo aqui. Piqui, peixe na telha, já passei aqui. Depois fala pro Dudu as coisas boas que temos aqui. E são muitas, né? Eu vou descobrir com o Maurício, então, não com o meu pai. Maurício vai ser o seu guia aí em Goiânia. Ah, legal, cara. Não, e assim, eu vejo também a importância de você estar ali, né, no motorhome, ou seja, dentro do autódromo, sentindo a energia, se preparando, porque é um final de semana que precisa entregar tudo, né? Então você precisa estar inteiro, tanto a parte física, a parte mental. O Kellerman, ele teve aqui, ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, quando eu venho pra Goiânia, às vezes a minha filha sai pra comer alguma coisa, eu não saio do motorhome, eu fico lá, faço o meu churrasco lá. Então assim, a gente entende que essa é uma parte também da preparação, né, estando aqui. Obviamente que tem alguns lugares, restaurantes para conhecer, mas você como piloto e precisando dessa preparação, eu entendo, porque é o que a gente vê aqui corriqueiramente com todos que falam sobre essa passagem por aqui. Falam, cara, eu prefiro ficar mais tranquilo aqui, me concentrando, e são dias, né? Então vocês chegaram aqui quinta-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, então são dias de preparação para chegar lá no domingo e a gente... o que a gente espera, né? A gente estava até falando aqui antes, né, Márcio? Um sonho de ver vocês juntos no pódio aqui em Goiânia, então a gente está torcendo por isso. E o Lubicast, ele tem dado sorte para os pilotos que vieram aqui. Eu acredito que com você também não vai ser diferente, a expectativa está alta e a torcida também de Goiânia é muito boa, né? Wallace, ser melhor do que eu, né? O Wallace domina muito bem, né? Mídias sociais aqui, né? Tem quantos seguidores já? Pouquíssimos. Você já tá os K aí, tá? Como é que é isso para você, né? Fãs, mídias sociais, como é que você lida com isso? Acho que é muito legal eu poder ver que, lógico, as pessoas acabam me conhecendo
pelo carinho que meu pai construiu durante a carreira dele. Então é muito bom eu ver que todos têm uma apreciação muito grande pelo trabalho do meu pai. Então é um negócio que me faz muito bem. Hoje, agora correndo na Stock Car, tem umas pessoas que torcem. Então eu fico muito feliz, recebo bastante mensagem depois das corridas, quando a gente tem um resultado bom e tudo mais. Então é super legal assim de ver que o pessoal torce e eu fico bem feliz. E até pegando esse gancho da torcida, das redes sociais, se você pudesse deixar uma mensagem para os jovens pilotos que pensam em se profissionalizar, qual seria um conselho seu, assim, tendo em vista a sua caminhada até aqui, e falar, cara, esse é o que eu fiz, eu acho que dá certo. Qual seria um conselho para essa geração? Um conselho é basicamente puxando um ponto que o Maurício falou, estar pronto para perder. Então você precisa gostar muito. Se você não for louco por esse esporte, duvido que vá conseguir chegar em algum lugar. Então você precisa gostar muito, porque nesse esporte a melhor coisa que você pode fazer é perder no kart. Porque é dali que você aprende, não adianta. Se você fizer sua primeira corrida e você ganhar, você não aprendeu muita coisa. Às vezes que você ganha é porque você já perdeu o suficiente para aprender a ganhar. Então, e ganhar é a parte mais fácil que tem, né? Ganhar é muito fácil. É mais gostosa. Ganhar é muito fácil. Agora, Mas perde a oportunidade de se especializar. Aprender. Então acho que lidar com frustração é um ponto-chave aí do nosso esporte. Quem lida com frustração melhor e consegue ir para frente, acho que são os ponteiros. Resiliência, né? Tá, você já citou aqui que kart gosta muito, mas tirou isso. O que é a diversão fora do mundo das pistas aí? O que o Dudu faz para se divertir? Simulador. Em casa ele faz um simulador. É verdade, eu gosto muito de andar no simulador. É um negócio que eu faço não só porque eu tenho que fazer pelo meu trabalho, mas eu sou completamente apaixonado. Na verdade, meu pai me deu o simulador antes de me dar o kart. Então eu fui um piloto virtual antes de ser um piloto real. Então eu sempre fui apaixonado. Meus amigos andam também, meus amigos pilotos. Então acaba sendo uma diversão. É lógico que a gente também está treinando ao mesmo tempo. Então ele funciona para os dois ali. Faço simulador com meu pai e meu irmão o dia inteiro. E o simulador, só para eu entender, ele é como se fosse um online, assim, você consegue competir com, como você falou, amigos, pilotos também ali numa pista, vamos jogar agora. Exato, então hoje em dia o melhor jogo que tem chama iRacing, então todos os pilotos que eu conheço têm esse jogo. Legal. Eu inclusive jogo junto com pilotos da Fórmula 1, já joguei contra Max Verstappen, Lando Norris, um monte de gente que é de peso. E como aí. foi essa experiência? Você foi pro pódio? Quando você olha e fala, Max Verstappen, sério? É você mesmo? Mas na verdade a gente está correndo, então não importa muito o nome, só precisa ganhar a corrida, então é super legal aí poder estar conectado com todo mundo. O Dudu é um dos melhores pilotos do mundo de virtual, de AV, como se chama, automobilismo virtual. Então o Dudu está classificando sempre num nível muito alto no automobilismo virtual. Legal. Claro que ainda o automobilismo virtual não tem a capacidade de envolver tudo que o automobilismo real envolve. Certo. E acho que nem nunca vai chegar, porque tem que ser assim. Senão uma hora o robô só vai fazer sentido e o ser humano vai deixar de ter sentido. Exato. Por mais que a inteligência artificial chegue, por mais que toda a tecnologia venha, o automobilismo virtual está aí para somar, mas acho que são coisas distantes ainda. Mas ele é muito positivo e o Dudu ele não vai falar isso, mas ele tem um nível muito alto. Ele está entre os principais pilotos do automobilismo virtual no mundo. É um cara muito forte e eu tenho certeza que esse talento que ele tem lá e essa paixão que ele tem, se tem alguma coisa que o Dudu é muito parecido com o Rubens ou herdou mesmo, é a paixão pelo automobilismo. Legal. Ele gosta muito disso. Então se deixar, ele quer só estar na pista, ele quer só andar de kart, ele quer só andar de carro, só andar de virtual. E é por isso, então isso é importante. E é por isso que a gente vê cada vez mais o público interagindo e gostando muito. Goiânia aqui é esse exemplo, Stock Car lota, né? O goiano gosta muito disso. Não só Goiás, mas os outros também. Mas é por causa dessa paixão mesmo, de ver aquela interatividade do piloto, né? Ele agindo ali com romantismo ali nas pistas, né? E é isso que a gente espera. Não é só das gerações antigas. Todo mundo quer ver aquilo. Isso, Maurício. E assim, nessa linha, só para te cortar aqui, para dar Fica um à vontade. dado, eu acho que assim, o mais importante é olhar um menino como esse, não só porque veio de uma família que o pai ficou 19 anos na Fórmula 1, mas a paixão que ele tem pelo automóvel. Legal. Né? Então, assim, o Corolla dele, que ele quer colocar lá um
envelopamento X, o detalhe, quer colocar uma roda, pintar a pinça de freio de uma... A paixão que hoje ele tem que voltar ou fomentar mais para as pessoas da geração dele. Porque isso também se perdeu por um tempo. Mas como o mundo é cíclico e ele dá voltas constantemente, né? Então assim, acho que é mais uma oportunidade. Então quando você pega marcas como a Mobil, não só está comunicando pai e filho, que a gente falou aqui, é redundante, mas é uma geração nova que precisa transferir essa paixão pelo automóvel, Exato. por dirigir, por ter a paixão de pegar o carro, ir e vir, não ter o aplicativo, porque senão daqui a pouco realmente a gente vai ter lá, entrar nos nossos carros, falar, por favor, me leve ao endereço tal. E vai no celular. Porque isso vai acontecer. Sim, Vai acontecer. é natural. Mas será que... Como é que vai ficar a paixão de você dirigir, de você prestar atenção, de você observar? E um cara que tem a idade que ele tem, está na geração que ele está, e a próxima ainda que vai vir, me parece que esse é o desafio deles. Sim, Né? hoje Eles precisam muito fomentar isso. exatamente, você falou uma verdade, porque tá todo mundo muito acostumado com, por exemplo, um aplicativo, né, um Sim, carro por sim. aplicativo. Ninguém nem quer ter carro. O cara fala, não quero. É despesa, é difícil, é exatamente. caro. Então essa paixão é algo interessante para a sua geração. Pergunta pra ele se né? ele não quer ter carro. Não. Ele quer ter um carro esportivo, quer ter com potência, enfim. Tá, Quer ter mais de um. tá vendo só? Lubecast, o podcast da Lubex. Sempre papos muito interessantes aqui, né? E chegou a hora da gente mandar também a mensagem, né? Não só dos nossos patrocinadores, mas também nossas mídias sociais, né? Wallace, você fala muito bem. Exatamente. Então, para você que quer acompanhar o nosso Lubecast, todas essas informações que nós trazemos aqui, você pode acompanhar, claro, pelo nosso Instagram, que é o Lubex, com 2x underline oficial, e também, caso você queira ser um revendedor da marca Mobil, você pode entrar em contato pelo telefone 62-3269-0909, isso para a localidade do Estado de Goiás e Distrito Federal, ou também pelo nosso site. Qual que é o site, Márcio? O site é www.lubex.com.br. Lembrando, Lubex com 2x. com 2x, porque a Mobil está presente em todos os segmentos. Não é um jargão que a gente já carrega, né? Do spray para bicicleta ao óleo para astronave, porque realmente a Mobil está inserida em todos esses negócios, tá? Mas a gente falou de mídia social, e a sua, Dudu? Você quer externar aqui? Fique à vontade. A Já. minha, o pessoal quiser acompanhar, é @Dudu Barrichello. Sempre. Nós temos o @Fulltime Sports. @Fulltime Sports, a equipe tenta levar para os fãs um engajamento Legal. de ter um pouco da experiência do dia a dia de uma oficina, o que se faz entre uma corrida e outra. Temos lá várias promoções, participação de votação do Fan Push, e isso é uma constante lá no @Fulltime Sports, para entender um pouco mais a maneira de a gente levar, por exemplo, o pessoal aqui de Goiânia que curte a equipe, curte o Rubinho, curte os nossos resultados para o nosso dia a dia lá na nossa sede em Vinhedo, e acompanhar também quando estamos em outras corridas, em outros estados, em outros autódromos. Legal. Wallace, você gosta muito de viajar, né? Bastante, Márcio. E o Dudu? Cara, eu vou te falar que eu sou um cara muito caseiro. Eu gosto Maurício já de ficar falou de você. Eu gosto de ficar em casa, fazer as minhas coisas. Eu já viajei o mundo, graças a Deus, junto com meu pai, nas corridas de Fórmula 1, de Indy, de estoque. Uhum. Então, já viajei muito. Eu próprio já viajei bastante, né? Corri nesses 2 anos na Europa, corri 3 anos nos Estados Unidos também. Então, acho que eu já viajei suficiente. Eu tô bem feliz em casa. Eu volto a morar com a minha mãe esse ano, que é um negócio que eu gosto muito. Tem meu simulador em casa. Então posso fazer isso e, assim, lógico que eu Tem adoro... simuladores espalhados, né? Tem simuladores espalhados. Você pode fazer Exato, final de semana, outra... exato. Então viajar só se tiver um simulador. Não, eu gosto de viajar quando eu tenho um tempo, lógico, eu gosto de viajar, Claro. para meus amigos, minha família, lógico, mas eu prefiro mesmo estar em casa ou viagens para Sabe corrida. O que eu acho é que como a gente viaja muito para as corridas, quando você Quando não não está em é. corrida, você acaba querendo ficar Quer em ficar casa. em casa. É isso. um automático, Sim. porque você vai fazer corrida, vou correr, viaja, vou correr, viaja, correr, viaja. Aí depois quando você não tem corrida, você quer ficar em casa. Exato. É natural, eu também sou assim, eu prefiro ficar o final de semana em casa do que ficar arrumando outras viagens, apesar de viagem ser sempre um conhecimento, né? Que culturalmente você Cultural. cresce, aprende e entende outras formas de pensar. Exato. Mas não tem, a gente viaja tanto que acaba ficando em casa. O tempo livre, você quer descansar, ficar com a família. É isso. aí.
Legal. E Dudu, assim, falando um pouco até sobre esse primeiro ano seu na Stock, queria que você me dissesse assim, quais os principais aprendizados que você teve nesse primeiro ano e como esses aprendizados eles podem te fazer um piloto melhor, principalmente para essa temporada. Obviamente que a gente está falando aqui sempre de um projeto a médio e longo prazo, né? Mas pensando nessa temporada, quais aprendizados você já teve e como que você acredita que esse aprendizado pode te fazer um piloto melhor? Então, acho que melhor do que eu falar dos meus aprendizados, acho que o Maurício pode falar bastante da minha evolução nesse ano, mas chegando na Stock Car esse ano é muito complicado, o carro, a tocada é muito diferente, eu estava acostumado com corridas super curtas de Fórmula, onde você pode acelerar toda a volta, não liga para o desgaste de gasolina, nem desgaste de pneu, e na Stock Car, na verdade, é completamente oposto, nós temos 2 corridas, uma em cima da outra, que somando tudo dá 1 hora e pouquinho. Eu estava acostumado com corridas de 20 minutos, então legal. São coisas muito diferentes, onde eu tenho comunicação com o rádio toda a volta falando sobre o meu carro, dando feedback e também economizando gasolina, economizando meu pneu, né? Você está sempre vendo para frente. Então são coisas muito diferentes, o calor é muito alto também, foi difícil de eu me acostumar. A primeira etapa foi aqui em Goiânia, que foi a etapa que eu mais sofri. Né, muito diferente no Fórmula, quando você está com calor, você abre um pouquinho calor a viseira. É com a gente mesmo. Então no Fórmula, quando você está com calor, você abre um pouquinho a viseira, entra um ventinho ali, já passou. Então são coisas difíceis, mas que eu tenho me adaptado bastante. Tem pit stop, eu nunca tinha feito um pit stop na minha vida, porque no Fórmula 3 não se faz isso, abastecer, a corrida larga andando também, onde nos Fórmulas larga parado, mas acho que o Maurício pode falar um pouco melhor sobre a minha evolução aí esse ano. Sim, é impressionante. Eu acho que vou destacar 2 pontos. A paixão que ele tem pelo esporte e essa geração, como eles aprendem rápido. Então, assim, falar em evolução me impressiona, né? Vou resumir aqui até para a gente fazer um comparativo sem compararmos, mas é a evolução da equipe e de um cara como a minha idade. Eu tenho 46 anos, sou de 77. Recebi na equipe o Rubens com 40 anos. Com 19 anos de Fórmula 1. E aí recebo o Dudu com praticamente 21, 20 começamos a fazer uma corrida ou outra. E só que eu, 10 anos depois, muito mais maduro, muito mais experiente. Você. Então isso é muito bacana. Legal. Poder observar a geração dele e pela paixão que ele tem, o que ele só pensa nisso, ou que ele pensa nisso full time, o tempo todo literalmente fazendo um trocadilho, o quanto ele aprende rápido. Né? Nós acabamos de vir de uma corrida no Velocitar, que para ele era um autódromo totalmente novo. Ele participou do Q3. Q3, para quem não sabe, é quando vão os 6 primeiros disputar a pole position. Tava super rápido. Nos assim, treinos, né? E é uma pista técnica, é uma pista chata. Não é uma pista fácil de você chegar lá e desempenhar, ter performance. Performar, não é fácil. Então, é impressionante essa geração. Agora, é claro, tudo tem que estar funcionando, o que ele falou é muito importante no início aqui, tem que ter uma química muito grande com o todo, e nós vamos conquistando isso. Então acho que essa é a evolução dele, eu espero ter constante ele evoluindo fora da pista, porque dentro da pista não tenho dúvida nenhuma que ele vai se preparar para ser um dos grandes campeões, um dos grandes nomes do futuro da Stock Car. Legal. Não tem como, né? Quando a gente está aqui conversando com pessoas agradáveis, com temas agradáveis, né? O tempo voa, de fato. Né? Uma mensagem para o final, Wallace. Bom, primeiramente eu queria agradecer o tempo de vocês. A gente sabe que é um final de semana bem corrido, né? E assim, a disponibilidade de você estar aqui, do Maurício também, de participar com a gente. A gente chamou aqui de última hora, ele topou. Então, assim, foi um bate-papo muito legal. Primeiramente, em nome da Lubex e também da marca Móbil, dizer que além de estar na torcida, porque você vai ver o autódromo lotado, Goiânia tá assim, cara, como fenomenal, sempre. Copa Truck, Porsche e Stock principalmente, né? Então tem vários clientes nossos vindo do estado todo, então a arquibancada vai estar cheia também, os camarotes, todos na torcida. Então, mais uma vez, bem-vinda a Goiânia, a gente vai estar na torcida. Obrigado por ter vindo aqui participar do Lubcast, pra gente é um prazer enorme mesmo. E, cara, sucesso aí nessa temporada, né, Maurício? A gente sabe que as expectativas são altas, a gente ainda continua na torcida pelo pódio, tá? E, cara, obrigado mais uma vez aí. Seja bem-vindo, a casa que é de vocês. Valeu, eu que agradeço vocês pela oportunidade. Como você falou, é um prazer poder estar representando a Móbil.
nesse meu primeiro ano de estreia. Então espero ter um resultado bom, fazer bonito aí para Goiânia. Eu sei que Goiânia é sempre muito cheio, já experienciei aí algumas vezes, então tomara que a gente possa ter um resultado bom. Obrigado pelo papo. Valeu. Maurício? É isso, que a gente possa continuar em cima do trilho, com as coisas acontecendo da forma que tem que acontecer, na velocidade que tem que acontecer. Tem sido assim. Agradecer Móbil, e esse ano a equipe passa a ter o nome Móbil Ali. A gente tem que lembrar que é uma parceria que eles até têm muito Forte. grande, forte entre os lubrificantes juntos com os postos, e que a gente possa seguir aí por algum tempo, ou o tempo que for, essa parceria e realizando ou cada vez mais esticando esse sonho que tem sido para todos nós, representarmos a marca e encontrarmos sempre novidades e que a marca possa proporcionar isso ao público de forma geral, né? Então, obrigado pelo espaço, obrigado por vocês da Lubex nos receberem aqui dessa forma nesse Lubcast, que é um prazer, e quem sabe a gente volta aqui para contar como foi mais uma vitória do Dudu ou mais uma vitória da Full Time em Goiânia na Com próxima certeza, com certeza. Bom, não tem como, né? Como eu sempre digo, esse aqui é o Lubcast, o podcast da Lubex, trazendo sempre temas agradáveis, trazendo sempre pessoas agradáveis a este recinto aqui, onde a gente vai falar sobre pessoas, sobre veículos e sobre lubrificantes. Sejam sempre bem-vindos vocês que estão aqui e até a próxima. Valeu, galera.